Olá, pessoal. Estamos aqui para a nossa aula de matemática dessa semana, gente. E hoje nós vamos fazer a correção do exercício que eu deixei para vocês na última aula, tá? Foi na aula da semana passada. Lembra que o assunto que nós estamos vendo aí é o tema de o lugar onde vivo, matemática e suas aplicações, certo? Dentro desse tema, nós estamos estudando o assunto de perímetro, área e volume, tranquilo? Então, eu passei um exercício relacionado a esses três conteúdos e eu vou fazer a correção agora. Então, acompanha aí, tá? Primeira questão diz o seguinte, ó. Juliana possui 2 tapetes de mesma área. O tapete quadrado possui lado de 4 metros e o tapete retangular tem altura de 2 metros e base de 8 metros. Qual tapete apresenta o maior perímetro? Aí tem as alternativas ali. O tapete quadrado, o tapete retângulo ou o perímetro são iguais. Os dois perímetros são iguais. Vamos lá. Primeira coisa, gente, o ideal é a gente ter ideia, né? Visualizar como é que é a figura. Olha aqui a primeira figura. É um quadrado de lado 4, né? De aresta 4. E o outro é um retângulo de base 8 e altura 2. Então, se eu fosse fazer o desenho, ficaria mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho um quadrado, onde aqui vai valer 4, e aqui eu tenho um retângulo, que aqui vai valer 8, e aqui vai valer 2, certo? Lembra que no quadrado, todos os lados têm a mesma medida, e no retângulo nós temos duas bases iguais e duas arestas laterais iguais, certo? Se quer que determine qual o tapete que tem o maior perímetro, lembra que perímetro é a soma dos lados, né? O contorno da figura. Então, o perímetro aqui seria o quê? Do quadrado, do tapete quadrado. É só fazer a soma dos lados, né? Aqui eu fazer 4 mais 4 mais 4 mais 4, certo? Somo 4 vezes. Ou eu faço uma multiplicaçãozinha, ó. 4 dos 4 lados, vezes o lado, né? Que o lado é 4. Então, 4 vezes 4 dá 16. Ou seja, 16 metros. Esse é o perímetro do quadrado, certo? Se eu vou calcular o perímetro do retângulo, do tapete retangular. Olha que, se eu vou determinar o perímetro, gente, também é a soma dos lados, não é? Então, eu vou ter que somar os 4 lados do retângulo. Então, vai ficar 8 mais 2 mais 8 mais 2, né? Porque lembra que no retângulo a base de baixo é a mesma de cima e essa lateral da direita aqui é a mesma da esquerda, tá? Então vai ficar 8 mais 8 mais 2 mais 2. Que se eu somar tudo aí vai dar quanto? 8 mais 8, 16, com 2, 18, com 2, 20. 20 metros. Então, o perímetro do retângulo é maior que o perímetro do quadrado. Aí a pergunta é na questão, né? Qual tapete apresenta o maior perímetro? O tapete retangular. Letra B. Certo? Está aí respondido. Vamos para a segunda questão. Seu João resolveu fazer um cercado em sua fazenda com o intuito de plantar algumas verduras. Para impedir que os animais comam seu plantio, ele decidiu cercar a região com arame. Sabendo que a parte do terreno que seu João utilizou forma um quadrilátero com os lados 50 metros, 18 metros, 42 metros e 16 metros, quantos metros de arame seu João precisa comprar para cercar o terreno? Aí vamos lá. Olha, a gente está dizendo que é um quadrilátero, né? Uma figura que tem 4 lados, onde tem essas medidas aqui, ó, 50, 18, 42 e 16 metros. O ideal é que você imagina a figura, não, ou desenha a figura para ver o que está acontecendo mais ou menos. Mas já que é uma questão de perímetro, né? Quantos metros de arame seu João precisa comprar para cercar o terreno? Se quer cercar o terreno, quer determinar o perímetro, né? Nesse perímetro, quanto de arame vai ser necessário? Então é bem simples. Eu não preciso nem desenhar a figura se eu não quiser, eu só preciso calcular o perímetro
Então, o perímetro vai ser a soma desses valores aqui, né? Que é os lados da figura. 50 mais 18 mais 42 mais 16. Faz a soma, que eu vou achar o perímetro. Mas eu vou fazer o desenho aqui, tá? Então, o desenho vai ser mais ou menos um trapézio. Vai ser mais ou menos essa figura aqui, ó. Esse lado de baixo aqui vai ser 50 metros, certo? O lado de cima aqui, 42 metros. Esse lado aqui esquerdo, eu vou dizer que é 18. E esse lado direito aqui vai ser 16. Então, tá mais ou menos uma figura assim. Então, esse é o terreno de Seu João. Então, se eu vou determinar o perímetro, vai ser o quê? A soma dos lados vai ser 50 mais 42 mais 18 mais 16, certo? Então, soma tudo, vai dar 50 com 42 dá 92. 92 com 18 dá 110. Com 16, 126. Então, 126 metros é o perímetro desse terreno. Então, a resposta é a letra C de casa. Certo? Bem simples. Tá aí respondido. Gente, me perdoe, tá? Eu tô com o nariz mal, tô meio adoentado. Então, até minha voz tá um pouco rouca. Mas dá para ir, tá? Vamos lá. Terceira questão. Márcia decidiu pintar uma das paredes de seu quarto com uma cor diferente. Para isso, ela escolheu uma lata de tinta rosa, cujo rótulo diz que o rendimento do conteúdo é 20 metros quadrados. Então, o que dá para entender aqui é que Márcia vai pintar uma parede da casa dela, certo? E ela comprou uma lata de tinta. E na lata de tinta diz que dá para pintar 20 metros quadrados, uma área de 20 metros quadrados. Se a parede de Márcia, se a parede que Márcia pretende pintar é retangular, com as medidas de 4 metros de comprimento e 3 metros de altura, quantas latas de tinta Márcia precisará comprar? Beleza. Então, se é uma parede retangular, então vai ser mais ou menos um retângulo assim, né, gente? Então, aqui, ó, o comprimento é 4 metros e a altura 3 metros. É uma questãozinha de área. Se Márcia vai pintar isso aqui e quer saber a área da parede, como é que eu determino a área de um retângulo, gente? Olha aqui, para mim calcular a área de retângulo é só fazer base vezes altura, né? Então, nesse caso aqui, a base é 4, vezes a altura 3. E se eu multiplicar, vai dar 12. 12 metros quadrados. Então, a área da parede de Márcia vai ser 12 metros quadrados. A pergunta é na questão: quantas latas de tinta Márcia precisará comprar? Então, Márcia só precisa comprar uma lata de tinta, não é? Porque uma lata dá para pintar aqui, ó, 20 metros quadrados de área. Se a parede só tem 12 metros quadrados, então uma lata vai dar para pintar. Certo? Tá aí respondido, bem simples, né? Quarta questão. Paulo decidiu aproveitar o espaço não utilizado no seu quarto para construir um banheiro. Conversando com o arquiteto, Paulo descobriu que para o cômodo com vaso sanitário, pia e chuveiro, ele precisaria de uma área mínima de 3,6 metros quadrados. Respeitando as indicações do arquiteto, qual das figuras abaixo representa a planta correta para o banheiro de Paulo? Aí temos aqui 4 figuras, tá? Eita, 4 figuras, desculpa, 3 figuras, 3 retângulos. Então temos aqui esse primeiro retângulo, que tem comprimento 2,55 metros por 1,35. Temos esse outro aqui, ó, 1,55 por 2,25. E esse último aqui, que é 1,85 por 1,95. Então, qual dessas 3 medidas, né? Qual desses 3 formatos seria ideal para o banheiro de Paulo? Para ele construir, né? O formato do banheiro. Seria essa medida aqui, essa ou essa? Aí, para a gente saber qual seria a resposta correta, a gente tem que calcular a área, né? Nessa primeira figura aqui, esse primeiro formato de banheiro aqui, qual é a área que nós temos aqui?
Para me calcular a área, que é um retângulo, é só fazer base vezes altura, né? Então, vou ter que calcular assim. Eu vou botar aqui área 1. Área 1 vai ser 2,55 vezes 1,35, certo? Vou pegar a calculadora aqui rapidinho para fazer, tá? É melhor. Então, vou dar uma pausa aqui sim, rapidinho. Voltei, gente. Então, olha só. Fazendo ali base vezes altura, tá? Vai ser 2,55 vezes 1,35. Vai dar 3,44 aproximadamente, tá? Metros quadrados. Então dá para perceber que a área 1, né, essa primeira figura, não vai ser o formato ideal para esse banheiro. Porque como ele falou com o arquiteto disse que a área mínima para que fique um bom banheiro, né, tem que ser 3,6 metros quadrados. Aqui só está 3,44. Então não é o ideal, certo? Vamos para a segunda figura. Nessa segunda figura aqui, ó, nesse segundo retângulo, eu vou botar aqui área 2. Eu tenho que fazer a mesma coisa, né? Base vezes altura, olha que a base ali é 1,55 vezes a altura, que é 2,25, tá? Então a área 2 vai ser o quê? Multiplicar aí, ó. 1,55 vezes 2,25. Vai dar 3,48 ou 49 aproximadamente, tá? Então 48 metros quadrados. Então já dá para perceber que não vai ser a área 2 também. Só sobrou a terceira figura ali, né? Área 3. Provavelmente vai ser ela a resposta. Então vamos lá. Área 3, terceira figura. Base vezes altura. A base é 1,85 vezes a altura, que é 1,95. E se eu multiplicar isso aí, dá o quê? Deixa eu fazer aqui rapidinho. 1,85 vezes 1,95. Dá 3,60 ou 3,6, tá? Metros quadrados. Pronto. Então, o melhor formato do banheiro, né, para que fique ideal, segundo o arquiteto, tem que ser essa terceira imagem aqui, 185 por 195. Então, a resposta vai ser a letra C. Ok? Tá aí respondida essa quarta questão. Vamos para a próxima. Um festival foi realizado num campo de 240 metros por 45 metros. Sabendo que por cada 2 metros quadrados havia em média 7 pessoas. Quantas pessoas havia no festival? Então vamos lá. Em questão de área também, tá? Então o festival foi realizado no campo. Geralmente campo, gente, quando a gente fala campo, campo de futebol, né? O formato é um retângulo, então seria uma figura assim. E esse campo tem 240 metros de comprimento por 45 metros de altura ou largura, tá? Sabendo que por cada 2 metros quadrados cabia em média 7 pessoas. Primeiro, para me saber quantas pessoas tinha nesse festival, né? Cabia nesse festival, nesse campo, eu tenho que primeiro calcular a área desse campo. Quanto é a área desse campo? Bem facinho de fazer, né? É um retângulo, faz base vezes altura, então 240 vezes 45. Então a área vai ser o quê? Multiplicando, eu vou ter 240 vezes 45, 10.000
e 800 metros quadrados. Essa é a área do campo, tá? A área do campo, 10.800 metros quadrados. O que pergunta na questão, gente, é quantas pessoas havia no festival? Quantas pessoas haviam no festival? Se a cada 2 metros quadrados cabia, em média, 7 pessoas, tá? A cada 2 metros quadrados. E eu tenho uma área de 10.800 metros quadrados, quantas pessoas vai caber aqui dentro? Para me calcular isso, eu posso fazer uma regra de 3 simples, certo? Ou eu poderia fazer o seguinte, se a cada 2 metros quadrados cabe 7 pessoas, primeiro eu ia pegar isso aqui e dividir para 2, certo? Pega isso aqui e divide para 2, o resultado eu multiplico por 7. Aí eu vou achar a resposta. Ou, como eu falei, faz uma regra de 3 simples, tá? Por exemplo, assim, ó. 2 metros quadrados cabem 7 pessoas, certo? 10.800 metros quadrados. Vai caber quantas pessoas? X. Faz uma regrinha de 3. Multiplica aqui meio por extremos, né? 2 vezes x vai dar 2x igual a 10.800 vezes 7. Né? Vai multiplicar ali, vai dar 75.600. Certo? Aí pega o 2 que está multiplicando, passa dividindo para o segundo membro, então vai ficar x é igual a 75.600 dividido para 2. E se eu dividir para 2, vai dar o quê? 37.800. Então, é isso aqui que tem de pessoas. Caberia nesse campo de futebol, né, nesse show, nesse festival, 37.800 pessoas. Então, tá lá, resposta letra C. Beleza? Então é isso. Vamos para a próxima questão. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 centímetros de largura, 18 centímetros de comprimento e 4 centímetros de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas do chocolate que tem o formato de cubo é igual a quanto? Beleza. Então tá dizendo que tem alguma figura? Tem não. Tá dizendo que nessa fábrica, ela produz 2 tipos de chocolate, né? 2 barras de chocolate. Uma em formato de paralelepípedo, gente, que no caso é um bloco retangular, como se fosse uma caixinha de sapato, né? Uma caixinha pequenininha, uma barra. E a outra é no formato de um cubo, de um dado, certo? Então tem esses 2 tipos de barra de chocolate. Tá dando aqui as medidas da primeira barra, no formato de um bloco retangular, de um paralelepípedo. Está dizendo que tem 3 metros de largura, 18 centímetros de comprimento e 4 centímetros de espessura. Então, se eu fosse desenhar, ficaria mais ou menos assim, ó. Eu vou tentar desenhar aqui, tá? Então tá aqui, ó. Como se fosse essa barrinha de chocolate, tá? No formato de um retângulo. E nós temos a outra barra, que é no formato de um cubo. Pronto, é isso aqui. A primeira barra tem o formato de um retângulo, a segunda barra tem o formato de um cubo, ok? Beleza, essa primeira barra aqui tem essas medidas, 18 centímetros de comprimento, 3 centímetros de largura e 4 centímetros de altura. Beleza. Só isso que tem informando, tá? Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas do chocolate que tem o formato de cubo é igual a quanto? Então, nessa questão, o que é que determina quanto equivale a aresta, né? O ladozinho aqui, ó.
o lado desse cubo. Quanto é que vale isso aqui? Com essas informações. Para achar isso, gente, a gente vai considerar o seguinte, ó, aqui está dizendo que eles têm o mesmo volume, né? A barra de chocolate no formato de paralelepípedo tem o mesmo volume que a barra de chocolate no formato de um cubo. Se eu calcular o volume dessa barra, é o mesmo que essa. Então, vamos calcular o volume aqui nesse bloco retangular. Olha só, para mim calcular o volume, lembra, é só pegar comprimento vezes largura vezes altura, né? Só preciso fazer isso aqui. Então, multiplica esses três valores que eu vou achar o volume. Então, vamos lá. Multiplicando aqui rapidinho. 18 vezes 3 vezes 4 vai dar 216, certo? Então, 216 centímetros cúbicos. Esse é o volume da primeira barra, certo? Um segundo só, gente. Tá ruim, viu? Eu tô mal. Dá para perceber aí, eu acho, pelo vídeo. Certo, então o volume do paralelepípedo, né, dessa primeira barra de chocolate, é 216 centímetros cúbicos. Beleza. Como na questão diz, gente, que as duas figuras têm o mesmo volume, né? Os dois tipos de barra de chocolate têm o mesmo volume. Então, posso dizer que o volume desse cubo é 216, certo? Se na questão pede quanto é que vale o lado dessa figura aqui, lembra que para mim calcular o volume de um cubo, é só fazer lado, vezes lado, né? Que é a mesma coisa que lado ao cubo. Que é a mesma coisa que isso aqui. Então, gente, eu só preciso pensar o seguinte, ó. Quanto tem que ser o lado para quando eu pegar o lado e elevar o cubo, dar 216? Quanto tem que ser esse valor, a aresta ali do cubo? Quanto é que tem que ser esse lado? Para quando eu pegar esse lado e multiplicar 3 vezes, né? Ou pegar esse lado e elevar o cubo, vai dar 216. Eu tenho que pensar isso. Tá? Para não ficar chutando valores, os valores que eu ia chutar seriam esses aqui, né? 5, 6, 12, 24, 25. Eu posso fazer o seguinte. Eu substituo esse volume por 216, então eu vou ficar com L ao cubo é igual a 216. Pega esse cubo aqui e passa em forma de raiz. Então ia ter o seguinte, ó, que lado é a mesma coisa que a raiz cúbica de 216. Eu só preciso tirar quanto é a raiz cúbica de 216. Tá? Qual é o número que eu multiplico 3 vezes que dá 216? Aí vai ser um daqueles valores ali. Deixa eu ver aqui quanto é que vai ser. Vai ser 6 vezes 6 centímetros. Esse vai ser o lado desse cubo, porque a raiz cúbica de 216 vai ser 6. Então a resposta é a letra B, tá? 6 centímetros. Então é isso. Dessa forma que a gente calcula essa questão. Certo? Vamos para a última questão que eu já estou morrendo aqui. Diz assim, ó. Uma empresa que fabrica esferas de aço de 6 centímetros de raio utiliza caixas de madeira na forma de um cubo para transportá-las. Sabendo que a capacidade da caixa é de 13.824 centímetros cúbicos, então o número máximo de esferas que podem ser transportadas em uma caixa é igual a quanto? Então, beleza. Eu tenho... Nessa questão está dizendo que tem esferas, certo? Esferas, onde o raio dessa esfera é 6 centímetros, certo? Mede 6. Então, são como se fossem bolinhas de gude, alguma coisa desse tipo. Então, as esferas pequenininhas.
Essas esferas vão ser armazenadas, vão ser guardadas em caixas, né? Elas são guardadas em caixas, são transportadas em caixas. E essas caixas têm o formato de um cubo, tem o volume de 13.824 centímetros cúbicos, certo? A pergunta é, sabendo que a capacidade da caixa é isso, o número máximo de esfera que pode ser transportado em uma caixa é igual a quanto? Então, quantas esferas cabem dentro dessa caixa que tem esse volume? É isso, tá? Então, para me saber quantas esferas vai caber ali dentro, primeiro eu tenho que calcular o volume da esfera, né? Calcula o volume da esfera. Aí lembra, gente, como é que eu calculo o volume de esfera? Né? 4/3 de πr ao cubo, na verdade, 4/3 de πr ao cubo. Então, eu só preciso substituir aqui. Olha que o raio é 6, então vai ficar o seguinte, ó. 4/3 vezes π, π vale 3,14, vezes o raio 6 elevado ao cubo, tá? Então, só faz substituir o raio, que é 6, π vale 3,14. E agora é só calcular isso aqui. Se eu calcular isso, essa continha, eu vou achar o volume da esfera, certo? Então, vamos lá. 6 ao cubo dá 216, né? Como a gente viu aqui na questão anterior, certo? Então, vai ficar 216. Deixa eu repetir aqui, ó. 4/3 vezes 3,14 vezes 6 ao cubo dá 216. Ok. Então, eu vou ter que o volume vai ser o quê? Eu vou ter que multiplicar todos esses valores de cima, tá? 4 vezes 3,14 vezes 216. Se eu multiplicar esses números de cima, eu vou achar 2.712,96, tá? Isso aqui, multiplicando só os valores de cima, só que ainda tenho dividido para 3, né? Que é o 3 lá de baixo. Então, o volume vai ser o quê? Vai ser essa divisão, o resultado dessa divisão. Vou dividir aqui para 3. Se eu dividir para 3, vai dar 904,32 centímetros cúbicos. Esse vai ser o volume de uma esfera. Certo? Agora só preciso saber quantas esferas vai caber nessa caixa que tem um volume de 13.824. Aí, gente, vamos lá. Uma esfera tem 904 centímetros cúbicos. A caixa tem 13.824 centímetros cúbicos de volume. Então, a pergunta é quantas esferas cabem ali dentro. Para me fazer esse cálculo, né? Para me saber quantas esferas cabem ali dentro, se eu botar duas esferas, vai ser 904,32 mais 904,32, né? Aí somaria, daria um volume. Se eu botasse mais uma esfera, se eu botasse mais uma, ia somando. Para não precisar fazer isso, eu só preciso pegar 13.824 e dividir para 904,32. O resultado que der vai ser justamente a quantidade de esferas que vai caber dentro da caixa, que vai caber dentro daquele volume. Então, eu vou precisar fazer 13.824 dividido para 904,32. Se eu fizer essa divisão, gente, eu vou achar 15,29 ou 28, tá? Vou botar aqui 29 arredondando. Eu vou achar isso aqui. Então, se eu achei 15,29, deixa eu fazer até de novo aqui, ó. 13.824 dividido para 904. É isso mesmo, 15,29. Então a pergunta na questão é, então o número máximo de esferas que pode ser transportadas em uma caixa é igual a quanto? A gente, qual é a alternativa aqui? Ou vai ser a letra C, 16, ou vai ser a letra B,
8. Tá? Porque o número máximo de esferas que podem ser transportadas é 15,29. Ou seja, 15 esferas e um pedaço. Se eu colocar 16, não vai ser mais a capacidade maior do que 15,29? Concorda não? Então fica em dúvida ainda se é a letra C ou a letra B. Tá? Eu acredito que seja a letra C. Arredonda ali, 15,29 arredonda para 16. Resposta é a letra C. Mas no pensamento lógico, né? Se só cabe dentro daquela caixa 15,29, então não cabe 16. Tá? Mas a ideia é essa. Nossa resposta vai ser a letra C mesmo. Vamos arredondar, certo? Minha resposta vai ser 16. Ok? Beleza. Esse foi o exercício que eu passei na última aula, gente. Se não entendeu muito bem, eu peço desculpas, justamente pelo fato de eu estar muito doente, o nariz está muito mal, tá? Estou aqui a pulso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem, certo? E até a próxima aula, tá? Tchau, tchau, gente.